O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Policiais civis fazem manifestação em frente à Assembleia. Eles reivindicam melhorias salariais. Tribunal Regional Eleitoral faz balanço positivo de recadastramento biométrico. 80% dos eleitores atenderam ao chamado do TRE. Ministério Público de Goiás deflagra a Operação Avalanche contra a quadrilha de tráfico de drogas que atuava em cidades do Nordeste do estado de Goiás. Câmara Municipal de Goiânia retoma trabalhos depois de 47 dias de recesso. Nas discussões, a possibilidade de criação de uma SEI para investigar irregularidades na Comurg. E ainda a escassez de chuvas pode gerar prejuízos para agricultores em Goiás. As principais notícias do dia você confere agora no Jornal da Fonte. O Tribunal Regional Eleitoral contabilizou o número de pessoas que fizeram o recadastramento biométrico. De todos os eleitores dos 22 municípios goianos que deveriam fazer o procedimento, 80% compareceu aos cartórios. No último dia 14, encerrou o prazo para que os eleitores de 22 municípios goianos fizessem o recadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou nesta terça-feira o resultado do recadastramento biométrico realizado nos últimos 10 meses por 22 municípios goianos. Todos eles atingiram a meta, que era de recadastrar 80% do eleitorado. O presidente do tribunal considera satisfatório o índice de eleitores que atenderam o chamamento da Justiça. Recadastramento biométrico nesses 22 municípios. É a previsão que nós tínhamos feito. Eleitores dos municípios de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista, Brasabrantes, Caldazinha, Campestre, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Damolândia, Goianápolis, Goianira, Guapó, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis e Trindade tiveram 10 meses para fazer o recadastramento. Brasabrantes, com 2.817 eleitores, recadastrou 90,2% deste total e se constituiu no município com maior número de eleitores recadastrados. Na outra ponta está Aparecida de Goiânia, que tem 295.615 eleitores e recadastrou 81,8% do total. Foi o município que menos atendeu ao chamamento da Justiça Eleitoral. Vamos à redação com mais informações da cidade com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. A Polícia Rodoviária Federal interditou um trecho de uma das pistas da BR-414 no município de Cocalzinho, por conta de um deslizamento no acostamento da rodovia. Segundo o PRF, o deslizamento aconteceu depois das fortes chuvas e provocou uma grande erosão na via. Um acidente entre uma moto e um ônibus deixou um motociclista gravemente ferido na 5ª Avenida, no setor Negrão de Lima, em Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima ficou com várias escoriações pelo corpo e foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia. Com você, Segismar. Ok, Cristiane, daqui a pouco você retorna aqui na nossa programação e a Câmara Municipal de Goiânia retomou os trabalhos legislativos na manhã de hoje. A principal discussão foi a criação de uma comissão especial de inquérito para apurar possíveis irregularidades na Comurg. A Câmara Municipal de Goiânia retomou nesta terça-feira os trabalhos legislativos na capital. Dos 35 vereadores da casa, 28 compareceram à primeira sessão ordinária do ano, que começou com polêmica. Nas mãos deste vereador, um requerimento que pede a instalação de uma SEI, Comissão Especial de Inquérito, para apurar irregularidades na Comurg. Elias Vaz justifica por que quer criar esta comissão.
Nós não podemos assistir, por exemplo, a prefeitura, a Comurg ter repassado 3 milhões de reais para o sindicato de forma regular e ficarmos calados. Nós não podemos assistir, por exemplo, diretores de sindicato que recebiam um salário de mais de 30 mil reais, chegavam a receber, durante as férias, receberam 9 mil reais de hora extra, ficarmos calados, né? Então são tantas irregularidades, né? Caminhões que foram locados, né? Com valor de 8 meses do aluguel, você comprava o caminhão e a gente descobre que quem estava dando manutenção nos caminhões, quem estava... Era o mecânico da Comurg, quem estava dirigindo o caminhão é motorista da Comurg. Outras discussões também fizeram parte da sessão ordinária desta terça-feira. A participação do vereador Carlos Soares na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo da região metropolitana de Goiânia, como representante da Câmara Municipal, e também um projeto da Prefeitura de Goiânia, que autoriza empreendimentos, construções de edifícios nos arredores do Parque Jardim Botânico. E a Câmara Municipal de Goiânia iniciou hoje as atividades legislativas de 2014. O primeiro dia de trabalho dos parlamentares na Câmara foi marcado por propostas e discussões de diversos projetos de lei, tanto por parte dos parlamentares como do próprio Poder Executivo Municipal. E para falar sobre esse primeiro dia de trabalho no Legislativo Municipal, está conosco o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Clécio Alves. Boa noite, presidente, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, prazer é nosso, é uma alegria estar aqui novamente no Jornal da Fonte. Pois é, para o senhor, primeiro dia de sessão plenária. Olha, foi melhor do que eu imaginava. Nós tivemos um quórum de 32, no total de 35 vereadores, apenas 3 vereadores não compareceram à sessão e os vereadores entusiasmados, motivados, determinados. Você na abertura da matéria, você pôde mostrar, é uma casa de grandes debates. Durante todo o ano passado, nós tivemos um ano intenso de discussões importantes. A Câmara trabalhou de manhã, à tarde e à noite, durante todo o ano passado. Nós tivemos 123 sessões, 103 ordinárias e 20 extraordinárias, todas com quórum acima do necessário, os vereadores com espírito público e principalmente com a responsabilidade de se fazer presente e deliberar e discutir todas as matérias. Nós aprovamos durante o ano passado 501 projetos de lei, 16.400 e poucos requerimentos, projetos de todas as naturezas. Então foi um grande ano de grande aproveitamento. Como nós vimos na matéria, uma das questões que repercutiu foi a possível criação de uma CEI para poder avaliar possíveis irregularidades da Comurg. Chegou até as mãos do senhor algum tipo de pedido sobre essa criação da CEI? Não, na verdade, o regimento da Casa, ele determina que para se criar uma comissão especial de inquérito, são necessárias 12 assinaturas dos senhores vereadores. E, pelo que eu estou informado, parece que não houve essas assinaturas. Se houver as 12 assinaturas, não terá dificuldade nenhuma, nós instalaremos a comissão. Agora, é preciso que as pessoas saibam, principalmente os telespectadores, a Câmara tem regimento. Então, aprovado uma criação de SEI, o regimento tem normativas que serão seguidas. Às vezes as pessoas imaginam que vai montar uma SEI da forma que as pessoas pensam, não é daquela maneira. Então, é seguido lá critérios de bancadas partidárias, enfim, representatividade. E eu vejo que o Ministério Público ele já está debruçado sobre essas questões que envolvem as dúvidas sobre a Comurg. A comissão de inquérito, quando você a cria, ela faz o seu trabalho, ao final, aquilo que é feito através de um relatório, é levado à entrega ao Ministério Público. O Ministério Público já está trabalhando, os vereadores não precisam de comissão de inquérito para tirar dúvidas daquelas que, porventura, existam com relação à Comurg. Mas se entenderem que deve ser assim, não tem problema nenhum, eu vejo com bons olhos, democraticamente, pode ter tido um presidente democrata igual a mim, mais do que eu é impossível. Presidente Clécio, 2014, ano de eleições, ano também de Copa do Mundo. O senhor acredita que vai ser difícil cumprir à risca o cronograma legislativo da Câmara? Espero que não. Você disse bem, eu entendo que esse é um ano extremamente especial, atípico, realmente. Copa do Mundo no Brasil. Eu entendo que as eleições elas só irão acontecer depois que a Copa do Mundo terminar. Essa é a minha opinião. E temos também o processo eleitoral aqui no estado de Goiás, que está extremamente
envolvido aí com todos os ânimos acirrados, enfim. Nós teremos um grande ano de discussões, de debates, de embates. Agora, eu espero que nós, os senhores vereadores e vereadoras de Goiânia, possa cumprir com a responsabilidade, o espírito público que nós fizemos o ano passado. Eu falo com toda tranquilidade. A Câmara Municipal de Goiânia, ela deu um exemplo nacional. Eu não tenho dúvidas. Nenhuma outra Câmara Municipal do Brasil, de nenhuma capital, teve o aproveitamento, o quórum, a presença dos vereadores, como a Câmara Municipal de Goiânia teve, e apreciando de forma democrática e dando a todos os vereadores o direito ao contraditório, a se posicionarem. A oposição tem sido respeitada e tem um papel importante, necessário e que tem contribuído muito também com as questões ligadas à Goiânia. O senhor pretende discutir, os senhores, vereadores, pretendem discutir nessa legislatura ainda, nesse ano, um possível reajuste no salário de vocês, a criação do 13º salário? Agradeço a sua pergunta. Primeiro, eu tenho dúvidas. Juridicamente, eu entendo que nós não podemos fazer isso. Porque o que determina subsídio, vencimento de vereadores, é quando termina a legislatura que termina fixa para a próxima. E outra coisa que eu vou dizer a você, os vereadores de Goiânia, eu não sei se você sabe, os seus telespectadores também saibam, são os vereadores que recebem o menor salário do Brasil. Nenhum vereador de nenhuma capital do Brasil recebe o subsídio que o vereador de Goiânia recebe. E vou mais além. O vereador de Aparecida recebe mais do que o vereador de Goiânia, o vereador de Anápolis recebe mais do que o vereador de Goiânia, o vereador de Trindade também. Então, além de não ter 13º salário, nem 14º, nem 15º, que muitas outras casas têm, Goiânia só recebe 12 subsídios e é o menor salário do Brasil que é pago ao vereador nas capitais brasileiras. Presidente Clécio, vocês pretendem pleitear a presença do prefeito Paulo Garcia para prestar contas agora no início do ano? Sim, o prefeito ele tem, de 4 em 4 meses, apresentado junto à Câmara Municipal a prestação de contas do município. Isso é feito, isso é uma lei e inclusive será feito na próxima quarta-feira da semana que vem. O horário, o vereador Paulo Borges, que é o presidente da comissão mista, estará divulgando, mas já está definido e determinado que vai ser quarta-feira da próxima semana essa prestação de contas do prefeito para os vereadores e para todos os munícipes de Goiânia. Muito bem, esteve conosco ao vivo aqui no Jornal da Fonte o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Clécio Alves, falando sobre esse primeiro dia aí na sessão da Câmara Municipal. Presidente, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite e boa sorte ao longo do ano 2014. Muito obrigado, agradeço e peço a você que faça acompanhamento e cubra as ações da Câmara. É muito importante cumprimentar a Fonte TV e toda a rede Fonte TV do trabalho extraordinário que vocês fazem e contribuem com toda Goiânia e o estado de Goiás. Muito obrigado. E veja a seguir, policiais civis se mobilizam na porta da Assembleia Legislativa para acompanhar a votação de projeto que trata de melhorias para a categoria. Continue conosco, nós voltamos já. Policiais civis se reuniram hoje em frente à Assembleia Legislativa de Goiás. A categoria está mobilizada para acompanhar a votação de projetos do governo que tratam de melhorias na remuneração dos policiais. A Assembleia dos Policiais Civis de Goiás aconteceu em frente à Assembleia Legislativa. A categoria esperava acompanhar a votação dos projetos envolvendo reestruturação de carreira e reajuste salarial. A promessa do governador Marconi Perillo era de que os projetos seriam encaminhados para votação na primeira, mas eles nem foram encaminhados à casa. Ele disse, inclusive, na posse dos novos policiais, que estaria cumprindo o acordo da forma que foi ajustado. No entanto, ele não conseguiu cumprir, ou seja, não tem nenhum projeto, nenhuma proposta hoje na Assembleia para ser beneficiado os policiais civis, ou seja, nada de bons para o resultado e nada de reestruturação da categoria conforme foi acordado. O projeto acordado entre a categoria e o governo era de bônus de produtividade de 20% a serem pagos em 3 parcelas
mais a reestruturação de carreira. O governador voltou atrás e disse que não pode cumprir o acordo dentro do período estimado. A categoria quer ajudar o governo simplesmente rompe o acordo, não cumpre o acordo, engana a categoria e a revolta está instalada. No ano passado, os policiais civis permaneceram 93 dias em greve. Depois da Assembleia, eles seguiram em caminhada até o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, onde foram até a Secretaria de Gestão e Planejamento buscar diálogo com o governo. Mas os policiais civis foram impedidos de entrar pela Polícia Militar e houve tumulto dentro do centro administrativo. Uma próxima Assembleia Geral ficou marcada para a próxima terça-feira, quando a categoria irá decidir se entra em greve. Com certeza, se o governo não mudar o posicionamento, não fazer os projetos chegarem na Assembleia para serem cumpridos, haverá uma nova paralisação por tempo indeterminado da categoria em todo o estado. O Ministério Público de Goiás deflagrou na manhã de hoje a Operação Avalanche contra uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava em cidades do Nordeste do estado de Goiás. Cerca de 16 pessoas foram presas e 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Sobre esse assunto eu converso agora com o promotor de Justiça do Ministério Público de Goiás, que está conosco por telefone, Dr. Paulo Brondi. Boa noite. Oi, boa noite. Doutor Paulo, essa quadrilha, ela era comandada realmente de dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia? A investigação iniciada pelo Ministério Público concluiu que lá havia um detento que, de posse de um celular, comandava uma organização criminosa com ramificação em Formosa e também aqui em Campos Belos. Quando começaram as investigações, promotor? Formalmente elas tiveram início no dia 12 de dezembro, se eu não me engano, e no dia 16 de dezembro houve início das interceptações telefônicas. Quanto em dinheiro que conseguiu se recuperar em meio a essa operação? Como a ligação está... Vocês conseguiram... Os senhores conseguiram recuperar dinheiro, conseguiram apreender drogas? Sim. Quanto em dinheiro, promotor? Aqui em Campos Belos houve uma apreensão de drogas na casa de um dos investigados, mas a maior apreensão aconteceu na cidade de Formosa. Se eu não me engano, quase 30 quilos de droga foram presos lá, apreendidos lá, e em torno de 150 mil reais. Isso somente em dinheiro ou os rumores que haveria um cheque de 100 mil reais são verdadeiros, promotor? 100 mil reais em cheque e 48 mil reais em dinheiro. Agora, qual que é a ficha criminal do cabeça ou dos cabeças que atuam aí, lideraram esse crime de dentro do complexo prisional de Aparecida? O líder da organização ele foi preso aqui em Campos Belos em agosto, até em decorrência de um mandado de prisão aí de Goiânia, né? Ele, salvo engano, tem quase 30 anos de prisão para cumprir, por crime de tráfico, homicídio. Os outros envolvidos também têm já suas passagens aí pela polícia também por crime de tráfico, roubo, homicídio, enfim, né? Aquele antecedente longo já. E por mais esse crime, o cabeça aí da organização, ele vai responder, o Ministério Público vai fazer algum tipo de pedido para que seja inserido esse crime aí ao líder dessa organização criminosa? Ainda essa semana o Ministério Público deve oferecer as denúncias pela maioria dos crimes, né? Alguns outros ainda continuam sob investigação, mas alguns fatos de tráfico de drogas já vão começar a ser processados essa semana ainda. É a nossa expectativa. O Ministério Público vai pedir algum tipo de investigação para saber como que essas pessoas utilizavam o telefone celular lá dentro do complexo prisional, promotor? Certamente, porque isso é até um desdobramento de tudo que aconteceu. Ficou mais do que claro que havia um abuso incrível, uma ausência de fiscalização. Tanto assim que o sujeito conseguiu liderar uma numerosa uma organização criminosa grande, com vários membros, e dentro da prisão com o equivalente de um celular, aliás, vários celulares, né? Os senhores têm alguma informação se existe envolvimento de pessoas de outros estados ou cidades, ou apenas ali mesmo no Nordeste goiano?
a suspeita maior é que há pode haver uma ligação com o PCC de São Paulo, né? Mas não tem nada confirmado. As investigações continuam, promotor? Continua. Tem outros crimes que nós temos que continuar investigando. Elas vão continuar, sim. Muito bem, nós conversamos por telefone com o promotor de justiça Paulo Brondi. Promotor, muito obrigado pelas informações e parabéns pela operação. Obrigado, e obrigado pelo espaço. Bom trabalho, que tudo dê certo. Bom, e agora de volta aqui no Jornal da Fonte, a repórter Cristiane Rodrigues com informações direto da redação. Cristiane. Esses episódios que a gente vem acompanhando da população tentando aí fazer justiça com as próprias mãos contra bandidos. As comissões de direitos humanos e de segurança pública da OAB vão acompanhar as investigações da polícia que apura, né, os autores das agressões praticadas pela sociedade contra criminosos. Nós vamos acompanhar agora as imagens que mostram um adolescente de 16 anos amarrado em um poste no setor Alto da Glória. O episódio aconteceu após o menor tentar roubar uma moto e ser impedido por trabalhadores de uma construção civil. E este foi o primeiro fato que aconteceu ontem, né? Foi registrado ontem, e hoje foram registrados mais 2 casos aqui em Goiânia. Um assaltante de 30 anos foi agredido por moradores da Vila Regina, depois de ser flagrado roubando uma residência. E pela manhã, um rapaz de 21 anos foi detido e agredido e espancado aí pela população também no Jardim Novo Mundo. A OAB está preocupada com o que este tipo de atitude pode provocar no Estado, como, por exemplo, aí, a formação de milícias, né? A exemplo do que já acontece no Rio. E esses casos também foram apontados pela OAB como uma imitação do que ocorreu também no Rio de Janeiro, né, quando um rapaz também foi amarrado com uma coleira em um poste junto a uma bicicleta. Então, tudo isso está gerando uma preocupação por parte da OAB, que também vai cobrar do governo maior segurança, né, e para diminuir essa sensação de impunidade e essa insatisfação da sociedade em relação aos crimes que vêm ocorrendo. Então, isso foi discutido hoje, à tarde, na OAB. As duas comissões ficarão aí acompanhando, junto com a polícia, essas investigações que devem acompanhar e punir a população que vem praticando este tipo de violência aí contra criminosos. Volto com você, Segismar. Ok, Cristiane, muito obrigado pelas informações. A escassez de chuvas vai resultar em prejuízos para os agricultores. Segundo a Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, o prejuízo é grande. José Ulisses sofreu com enxaqueca na infância e adolescência. Na época, o problema prejudicava até os estudos. Graças a um tratamento com remédios homeopáticos, o radialista se livrou das crises, mas de vez em quando ainda tem dores de cabeça. Chega a ser 2 vezes no mês, alguma coisa assim. Quando eu exagero na comida, faço algum erro alimentar, e a falta da ingesta de água também. E quando a cefaleia aparece, Ulisses já sabe o que fazer. O medicamento que o médico já tinha prescrito era a base de dipirona. Um analgésico à base de dipirona. Então, sempre que eu preciso, eu faço uso da dipirona, né? Segundo um levantamento da Organização Mundial de Saúde, 50% das pessoas com dor de cabeça praticam a automedicação. Ou seja, utilizam remédios por conta própria. O estudo da OMS revela também que 46% da população sofre de dor de cabeça, 42% tem dor de cabeça tensional, 11% enxaqueca e 2% enxaqueca crônica. E a automedicação mascara as várias causas do problema. A dor de cabeça pode ser desencadeada por mais de 150 motivos, entre eles ingestão de alimentos ricos em conservantes, uso excessivo de analgésicos, sinusite, ação de toxinas e até tumores. Esta farmacêutica tem consequências do uso de medicamentos sem orientação profissional. Ela pode trazer desde um transtorno menor, que é uma intoxicação leve, a intoxicações graves e, em alguns casos, até levar à morte.
Para este fisioterapeuta, especialista em medicina tradicional chinesa, as terapias orientais são bastante eficazes no tratamento da cefaleia. A medicina chinesa, através da sua avaliação, que é baseada na filosofia chinesa, no taoísmo, em algumas relações que existem entre o corpo humano e a natureza. Então, através dessa boa avaliação, dessas relações, a gente consegue enxergar desequilíbrios sistêmicos que estão por trás de uma dor de cabeça. Mas o que fazer quando o problema aparece? A farmacêutica defende que se a dor de cabeça tiver uma causa simples, vai passar com cuidados básicos. Se for uma dor de cabeça por uma indigestão, é só ele tomar um chá, né? Vamos supor que ele comeu alguma coisa e rapidamente sentiu a dor de cabeça. Ele toma um chá, né, desses chás simples que existe no mercado, e aí, se não passar, é porque não é um cuidado simples, é uma coisa maior. Aí ele deve procurar o médico. Como você viu, essa matéria foi sobre saúde, cefaleia, não sobre agricultura. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até lá.